Vem para mais um momento de esclarecimento, aonde você vai conhecer a verdade que liberta, onde a luz de Deus vai ser levada para iluminar o seu entendimento, pelo conhecimento da verdade, aquilo que Deus nos mostra e nos revela, para que a gente creia, pratique e guarde, como vida com Deus e esperança, estando firmado nele, guardando e praticando a sua palavra, o que ele nos ensina, o que ele nos orienta, por onde ele nos instrui, os valores e os princípios da verdade do Evangelho de Cristo. Vamos aprender mais? Igreja de Cristo. O que é a Igreja de Cristo? Vamos aprender sobre esse assunto. Igreja de Cristo. Hoje, a gente tem visto e ouvido os homens focar muito igreja, não é? Os líderes, principalmente do sistema religioso evangélico, como também os líderes que são os padres e os papas do sistema religioso católico, e aí tem os líderes que são os pastores, presidente, isso, aquilo, outro, do sistema religioso evangélico. Nós temos visto e ouvido eles pregar muito sobre igreja de Deus, venha para a igreja de Deus, esteja na igreja de Deus, venha buscar a Deus, tem que estar na igreja de Deus, ame a igreja de Deus, se dedique à igreja de Deus, não é? Eu mesmo tenho visto essa pregação, aonde os pastores, os padres, os líderes priorizam colocar isso no entendimento do povo, igreja de Deus. E eu quero que você agora seja esclarecido sobre esse assunto. O que é a igreja de Deus? Quando Jesus vai dizer, lá em Mateus, capítulo 16, não é? Ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. A pergunta para você, para a gente trabalhar o entendimento da palavra, é essa. Jesus está falando da igreja dele. Agora, que igreja é essa que é de Jesus? A pergunta é, Jesus falou de uma igreja, instituição religiosa, sob o governo, a autoridade e o domínio dentro da hierarquia eclesiástica dos homens, que hoje estabelecem. Jesus falou de igreja como alguma instituição. Que igreja é essa que Jesus fala? Lá em Mateus capítulo 16, o versículo 17 e 18, por aí. Jesus vai dizer, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Seria bom também a gente aprender sobre que pedra é essa. Mas eu quero falar agora sobre a igreja. Eu quero levar para você sobre esse assunto igreja, para você aprender e ser livre do engano e da mentira, que você tem sido formado nesse conceito de igreja pregada pelos líderes. Aprenda com Jesus sobre esse assunto igreja. Qual é a igreja de Cristo? O que é a igreja de Cristo? Então, quando Jesus vai dizer assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? Que igreja é essa que é de Jesus? Será que essa igreja que é de Jesus é o sistema religioso, a instituição do sistema religioso evangélico, as igrejas evangélicas? Será que essa igreja que é de Jesus é as igrejas católicas? Será que essa igreja que é de Jesus é a igreja dos mormons? É o sistema religioso Testemunho de Jeová? Será que Jesus falou nesse sentido de igreja, instituição religiosa, onde o povo está ali servindo como se fosse o centro para serem de Deus, dentro de tais igrejas? A gente vê os homens, os líderes religiosos, com muita prepotência, arrogância, autoritarismo, exercendo sobre o povo poder, domínio e autoridade, eles se expressando, dizendo assim, aqui na minha igreja, quem manda sou eu. Então,
Essa igreja que o pastor diz que é dele, é a igreja de Cristo ou é a igreja do pastor? Qual é a igreja de Cristo? Qual é a igreja dos líderes, dos pastores? Nós precisamos ter esse conhecimento. Eu tenho visto aí vídeos de pastores arrogantes, prepotentes, que quer exercer autoridade sobre o povo e o domínio, cobrando do povo fidelidade e obediência a eles e dizendo: aqui na minha igreja é assim, quem não quiser saia. Poxa, sair da igreja do homem? Então, essa igreja do homem é a igreja de Cristo? O que é a igreja de Cristo? O que é a igreja do homem? Eu vou te explicar isso agora. É importante você entender isso. O povo está perdido de Deus, dentro de uma mentira com o nome de verdade, aonde o povo está centralizando a sua vida, sendo devoto e praticante, achando que vai ser de Deus dentro de igreja. E você só pode ser igreja de Deus se tiver, não é dentro de igreja, se tiver em Cristo, para você ser igreja, e não você estar dentro de igreja. Aprenda isso. Você tem que estar em Cristo para ser igreja de Deus e não dentro de igreja para ser de Deus. A igreja de Deus não é nenhuma instituição religiosa, seja ela evangélica, católica ou qualquer outra. A igreja de Deus é formada por pessoas que estão em Cristo, que são seladas pelo Espírito Santo, que são inseridas no corpo místico de Cristo, que é chamada Igreja de Deus. Se você analisar e examinar as Escrituras, é isso que ela nos ensina. Igreja de Deus não é nenhuma instituição dominada dentro da autoridade do homem na hierarquia. Em canto nenhum vocês vão ver Jesus se dirigir à igreja como lugar para o povo estar. A igreja que Jesus diz, a minha igreja, são pessoas que estão nele. Igreja é isso, foi isso que Jesus disse. Eu edificarei a minha igreja. Que igreja é essa que Jesus vai edificar sobre a rocha? É a igreja Assembleia de Deus? É a igreja presbiteriana? É a Igreja Congregação Cristã do Brasil, a CCB? É a Igreja Deus é Amor? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia? É a Igreja Presbiteriana Congregacional? Igreja do Cuspe de Cristo? Igreja Canela de Fogo? Igreja da Unção? Igreja de Revelação? É tanta igreja que diz que é casa de Deus, né? É tanta igreja, é tanta instituição, é tanto ambiente que o povo abre, cria, forma ali o governo eclesiástico e diz ali a Igreja de Deus. O povo tem que servir ali. Será que foi essas igrejas, foi alguma dessas igrejas que Jesus falou que era dele? Que igreja é essa que Jesus diz? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeiro, o que Jesus edifica sobre a pedra, essa pedra é o próprio Jesus. Essa pedra é a palavra de Cristo. E essa igreja que vai ser edificada nessa pedra é o pecador que ouve a palavra de Cristo, crê em Jesus e se converte a Ele. Essa é a igreja de Cristo. Pessoas. Esse indivíduo se torna membro que vai formar essa igreja. Aleluias. É ensino, irmão. É esclarecimento. É para tirar você da cegueira, da mentira, do engano, do diabo pregado pelos homens dentro das igrejas dos homens e não de Deus. A igreja de Deus não é nenhuma instituição religiosa, não é nenhum ambiente criado pelo homem, nenhum império religioso que está dentro do domínio e da hierarquia dos homens, onde os líderes se tornam a autoridade de Deus para o povo. A igreja de Deus são pessoas que devemos estar sob a autoridade de Cristo, não de um líder religioso. Nenhum líder religioso, ele é autoridade espiritual para a igreja de Deus. Os líderes religiosos são autoridade para a igreja deles, sobre o povo. A autoridade de Deus para nós é Cristo, a sua palavra. Então a igreja que Cristo disse que é dele, que vai edificar sobre a rocha, é o pecador que se converte a Cristo, está edificado nele, na palavra dele. Essa é a igreja de Deus que o diabo não vai prevalecer, que as portas do inferno não prevalecem. Até porque a igreja dos homens, o diabo está se andando dentro delas.
O diabo já domina dentro dela. O diabo montou o seu trono dentro dela. O diabo governa dentro dela, através dos homens que estão criando e formulando doutrina de demônios para o povo se afastar de Deus. Dentro dessas igrejas, igrejas dos homens, instituição. Você tem que ter esse entendimento na sua mente. Você tem que fazer parte da igreja de Deus como pessoa, tornando-se membro do corpo de Cristo. Não é dentro de uma igreja para você ser de Deus. Não é através de ritual, de filiação, de ser propriedade de um sistema religioso chamado igreja. Para você ser de Deus. Para você ser igreja de Deus, tem que se converter a Cristo. E a igreja é você. Não é a instituição do homem que você tem que estar dentro dela para ser de Deus. A igreja de Cristo é você. Quando você se converte a Cristo, por onde você vai ser de Deus. Aleluias, como é bom o esclarecimento, esse é o meu trabalho aqui, irmão. Quando Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja de Cristo é dele. A igreja não é de Paulo, a igreja não é de Pedro, a igreja não é de João, a igreja não foi de nenhum apóstolo, jamais, nenhum dos apóstolos ousaram a dizer a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Porque a igreja, o povo não é dele, o povo é de Cristo. E ele também é servo no meio desse povo que também faz parte da igreja, que é membro. Todos são membros, que tem que estar submisso à cabeça. Jamais os apóstolos ousaram a dizer a minha igreja, aqui é assim. Como esses líderes, filhos do diabo que diz que são homens de Deus, ficam aí com a sua arrogância e prepotência dizendo, aqui na minha igreja, olha irmãos, escuta uma coisa, escuta que absurdo e falta de temor de Deus, de homens que mostram que não são de Deus. Eu vi um vídeo de um pastor pregando para uma multidão, eu acho que tinha milhares de pessoas ali, esse pastor pregando e dizendo assim, olha o que ele disse, aqui na minha igreja, quem manda não é Jesus. Quem manda sou eu. Ele está errado ou certo? Ele está certo, irmão, porque aquela igreja que ele está pastoreando e aquele povo que está ali sendo guiado e dirigido por ele, não é a igreja de Deus, não é a igreja de Cristo. Ali a igreja é dele, quem manda é ele. O Senhor dessas igrejas não é Jesus, são eles, os pastores, os presidentes, os donos, os soberanos, os que se colocam como autoridade para o povo. Essas igrejas não tem nada a ver de igreja de Deus, irmão. Ele falou certo. E o povo está lá porque não quer conhecer a verdade e quer viver na mentira. Estão lá perdidos dentro da direção do homem, nas igrejas dos homens, pensando que são de Deus. Deus não está em canto nenhum desses ambientes religiosos. A igreja que Deus habita é em você, é em mim, se estiver em Cristo, tá? Observação, se estiver em Cristo, porque a casa de Deus, o templo de Deus, morada de Deus, em espírito somos nós. Não é nenhuma igreja de instituição de alvenaria do homem. Então esse pastor está certo quando ele disse, aqui na minha igreja não é Jesus quem manda sou eu. Ele falou abertamente isso, irmão. Eu tenho até isso nos meus vídeos aqui no Face. Mas o povo está nem aí, o povo, aleluia, amém. Olha como o povo está perdido de Deus, irmãos. O povo aceitando tudo que os líderes determinam como verdade, como autoridade para o povo submeter-se. O povo tudo perdido, amém, amém, amém. E achando que é Deus falando. Então, a igreja de Cristo não é essas igrejas, instituições evangélicas, católicas, mormon, budista, testemunho de Jeová, não é. A igreja de Cristo é pessoas. Os apóstolos, jamais. Em nenhum momento ele se expressa dizendo, a minha igreja. Ele diz, a igreja, olha, interessante, o que Paulo vai falar aos irmãos lá em Coríntios, na sua primeira carta. No capítulo 1, versículo 2, Paulo vai dizer, a igreja de Deus, não é minha não, viu? Paulo não levantou a igreja, nem tampouco instituição, para ele sentar e governar como um pastor presidente. Paulo nem os apóstolos criaram esse sistema. Esse sistema é criado por Satanás, através de homens mentirosos que dominaram sobre o povo e fizeram do povo negócio. Dentro do sistema dele, do império dele, das igrejas dele, onde eles governam sobre o povo. E o povo perdido de Deus, guiado por esses homens que nem entram no céu e nem deixam o povo entrar porque são cegos guiando cegos.
Paulo vai escrever se expressando, dizendo: a igreja de Deus que está em Corintos. Agora, que igreja é essa que Paulo está se dirigindo com essa orientação, instruindo a esses irmãos? A igreja que Paulo instrui aqui, a igreja que Paulo se dirige, que estava em Corintos, não era nenhum ministério religioso governado por nenhum pastor. A igreja que Paulo se dirige, que estava na cidade de Coríntios, são os irmãos que ali creram em Jesus. Paulo vai falar isso no versículo 2 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Paulo vai dizer: a igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados em Cristo Jesus. Essa igreja são os santificados em Cristo. Essa igreja é pessoas. Paulo nunca se dirigiu com o termo igreja de Deus, citando nenhuma denominação, nenhuma instituição. Paulo vai dizer: a igreja de Deus que está na casa da irmã fulana, quando vocês se reunirem, estejam calados na igreja. Paulo não está falando de igreja, instituição. Estejam calados quando se congregar como igreja. Quando vocês estão congregados ali, estão ali uma fração da igreja. A palavra de Deus não trata de igreja de Deus trazendo a ideia de nenhum ministério religioso, igreja, instituição. Quem criou essa mentira foi os homens usados por Satanás, que essa mentira veio pregada até hoje pelo sistema católico romano, que hoje o sistema evangélico aderiu a essa mentira, porque o mesmo espírito que opera nesse sistema religioso católico romano é o mesmo espírito enganador da mentira que opera no sistema religioso evangélico, usando os líderes para tirar o povo da verdade. Se você acha que eu estou julgando e eu estou errado, faz uma análise. Vai analisar o que ensina os líderes dentro das igrejas evangélicas, os líderes dentro das igrejas católicas. Vai conferir com a doutrina de Cristo se o que vocês aprendem aí dentro das religiões é o que Cristo ensinou. Você já começa com essa grande mentira de igreja, casa de Deus, igreja de Deus, instituição, porque isso está formado na mente de vocês, que vivem presos nessa mentira. Eu vivia, mas eu fui liberto. Por quê? Porque conheci a verdade. E você só vai ser liberto se você conhecer a verdade e crer na verdade. Agora tem uma coisa, tem gente que conhece a verdade, mas permanece na mentira. A igreja de Deus não é nenhuma instituição religiosa. A igreja de Deus são pessoas que estão em Cristo, que é denominada a igreja de Deus, corpo de Cristo. E que Deus abençoe vocês e que vocês reflitam nesse ensinamento que agora vocês receberam, para vos esclarecer e dar o entendimento da verdade, por onde vocês serão libertos. Esse é o meu compromisso. Evangelista Wellington Ramos, pregar, instruir, ensinar e levar a verdade que liberta a todos. Quem tem ouvido para ouvir, meu irmão, que ouça.